Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão chegando aqui no YouTube, no Facebook, também aí no X, Twitter. Sejam todos bem-vindos, deixe um like, compartilhe ao máximo. Nós precisamos chegar a várias telas. Já estamos aí com milhares de telas ligadas simultaneamente aqui no canal. E eu peço para você ajudar jogando aí nos seus grupos que você faz parte, para que nós possamos alcançar o máximo de pessoas. A verdade precisa ser esclarecida. Temos aí uma crise internacional a caminho. Eu acho que eles não esperavam, né, aí a vitória do Trump, e agora os planos têm que ser modificados, né? Eles têm que correr contra o tempo agora, que o Laranjão voltou com tudo. Fabião aí só na tequila, Fabião, comemorou muito aí, como é que foi? Cara, foi muito bom, né? Foi uma vitória esmagadora, uma coisa assim. Cara, foi uma virada, né? Uma virada assim inesperada. Eu falei para as pessoas, infelizmente, o brasileiro, ele não está acreditando, né? O brasileiro está perdendo. A esquerda está fazendo com que a direita brasileira venha a perder a fé, a esperança. E isso é uma coisa que o povo americano não perdeu, cara. Porque todas as injustiças que foram feitas para o Trump, todas as sacanagens, as armadilhas, tudo que fizeram contra o Trump, isso deu pra gente mais força, cara. E nós conseguimos lutar, conseguimos reverter isso. E quando a gente, nosso canal, nós prevemos isso aí, esse resultado que vai ser 312, nós prevemos isso no nosso canal, acertamos na mosca o que ia acontecer. E muitas das pessoas da direita que entravam no nosso canal dizia que o Trump ia perder, que eu sou inocente. Ah, você é inocente, você não sabe o que vai acontecer, vai chegar no 51, Vai ter frango, 49, e né? aí vai dar aquela paradinha. E as pessoas. Então a esquerda conseguiu, cara, de fazer com que o povo brasileiro não acreditasse mais. E se você é um povo que não acredita, já era, mano. Se você não acredita, né? Vai fazer o quê? Então a vitória foi uma coisa assim gigantesca, né? Eu acho que vai ficar na história essa vitória do presidente Donald Trump e conseguimos o Senado. Agora tá na luta ainda para a Câmara dos Deputados, não é certa ainda, mas somos favoritos para conquistar a Câmara do Deputado. E tudo indica que vamos conquistar também o voto popular, né? Eu acho que é uma coisa que somente no dia da eleição eu fiz uma análise que sim era possível, né? Uma coisa muito difícil. Então, cara, as coisas estão indo no caminho certo, né, nos Estados Unidos. E isso vai ser uma onda, Mário, vai ser uma onda que vai passar no mundo todo. Eu acho que hoje, Mário, por exemplo, essas pessoas incrédulas que caíram nesse feitiço da esquerda, hoje eles acreditam mais, cara. Eles acreditam mais. Eu acho que se a gente perguntar para as pessoas de hoje, cara, você acredita que o Bolsonaro volta em 2026? Hoje eles acreditam mais do que a semana passada. Então, você acredita que o Brasil vai melhorar? Eu acho que hoje eles acreditam mais. Então, se a pessoa pergunta assim, Fábio, o que o Trump pode fazer para o Brasil? Só do fato de ter ganhado as eleições nos Estados Unidos já faz com que as pessoas no Brasil hoje acreditem. Então, se somente isso, se só isso, se o Trump só fizesse isso, já é suficiente. Porque se o povo brasileiro acreditar, meu irmão, não tem quem para. Não tem quem para o Brasil quando o povo acredita. Então, eu acho que hoje nós estamos muito melhor do que estávamos ontem. Exato. Fabião, lembrando as pessoas que não é em 72 horas, né? O Trump não É. vai assumir lá quando tiver a festa, né? Quando o governo Biden estiver passando o bastão pro Trump, ele não vai assumir e automaticamente melhorar o Brasil, né? E nem as outras partes do mundo. Ele tem a prioridade que é o próprio Estados Unidos. Ele tem que limpar muita sujeira e tem que tirar muita sujeira que foi colocada embaixo do tapete, né? E limpar os Estados Unidos. Os Estados Unidos vem sendo aí rebaixado como potência mundial pela esquerda durante todos esses anos, o Trump tem uma missão de reestruturar o país, né? Ele foi eleito para ajudar os Estados Unidos, mas ele disse em seu discurso que todas as promessas que ele fez, ele vai cumprir. E uma das promessas foi ajudar o nosso Brasil, né? Uma das promessas foi acabar a cessar com essas guerras que estão aí no mundo todo. Eu tô doido para ver o Trump descendo na Rússia e puxando o Putin assim, ó, naquela aperto de mão dele lá. Tô doido para ver isso.
Xi Jinping deve estar doidinho lá, né? O Maduro já pediu desculpa pro Trump, vou mostrar aqui para vocês. Olha aí, ó. Maduro baixa o tom e parabeniza Trump vitória dos Estados Unidos. Ô, Fábio, é aquela velha história, né? Quem tem tem medo, né? Cara, e outra coisa que a gente tem que colocar, né? Não somente o Maduro já pediu desculpinha, e o Lula também, né? O Lula também já pediu desculpinha. E, por exemplo, quando o Elon Musk ele parou, né? Digamos assim, as pessoas, o Elon Musk deu para trás, o Elon Musk isso. Rapaz, se você observa a visão do Elon Musk, você fala o seguinte: poxa, eu estou fazendo a campanha para o presidente Donald Trump ganhar. Hoje nós temos o Biden. Para que eu vou enfrentar o careca agora, se eu posso usar essa energia para ganhar as eleições nos Estados Unidos? Ganhando a eleição nos Estados Unidos, eu posso voltar com muito mais força. Por exemplo, você pode dizer que o Elon Musk ele é um cara muito poderoso, com certeza, uma influência gigantesca. Mas hoje, com o presidente Donald Trump ao seu lado, ele é muito mais poderoso. Então, aquela pessoa que o Alexandre de Moraes colocou no inquérito das fake news, hoje, ele é muito maior do que aquela pessoa daquele dia. Então, eu acho que nós precisamos observar. Eles estão dizendo o seguinte: mas o Lula, junto com o Bush, eles foram amigos, né? Fizeram um grande trabalho. O que eles não entendem é que o Lula, naquela época, ele era um pau-mandado do sistema e continua sendo um pau-mandado do sistema. O Bush também era. É o que a gente chama dos globalistas de direita, né? O Bush sempre foi um globalista de direita. Ele não é um direita raiz, ele não é um Trump, ele não é um antissistema. Fábio, o que é um... Pô, eu pensei, Fábio, globalista era só de esquerda. Não, existem globalistas de direita. Existe o cara que ele é de direita, mas ele é globalista, entendeu? Ele é a favor dessas coisas todas que a gente vê, só que o cara tem uma posição mais de direita. E o Bush era esse. Por exemplo, o Bush não gosta do Trump. O que as pessoas eles esquecem de dizer é o seguinte: o Lula teve um grande relacionamento com o Bush. Mas o Bush não tem relacionamento com o Trump. O Bush votou contra o Trump. O Bush é o que seria equivalente à direita intergaláctica dos Estados Unidos, né? Aqui nós temos intergalácticos também. Aqui nós temos o Bush, que é o intergaláctico. Nós temos o Mitt Romney, que é o intergaláctico. Nós temos várias figuras da direita nos Estados Unidos que são os intergalácticos. A única coisa que eles fazem é atacar o presidente Donald Trump, dizendo que o presidente Donald Trump não vai conseguir vencer da Kamala Harris, o presidente Donald Trump não vai conseguir levantar a direita, o Ted Cruz ele não vai ser reeleito no Texas por causa do presidente Donald Trump. E o que aconteceu? O Trump ganhou da Kamala Harris, o Ted Cruz ganhou no Texas, ganhamos no Senado, vamos ganhar na Câmara dos Deputados, vamos ganhar nos votos popular. E uma importância, mais que o Ted Cruz, ele é um cara responsável dessas ações do exterior. O Ted Cruz foi aquele cara que falou que queria sanções contra o Brasil, porque o Lula deixou que aqueles navios iranianos viessem para o Brasil. Esse é o Ted Cruz. E ele foi reeleito. Todos os políticos americanos, 2 senadores e 4 deputados federais que estão se levantando contra essas atitudes grosseiras brasileiras, todos foram reeleitos. Ou seja, todos continuarão lutando contra esses desfeitos no Brasil. Só que o Ted Cruz ele era simplesmente membro de uma comissão. Agora, como reeleito, com maioria no Senado, ele será provavelmente o chefe, o presidente dessa comissão. Então, antes ele era alguém na comissão que queria sanções contra o Brasil. Hoje ele vai ser o presidente da comissão aonde ele queria sanções contra o Brasil. Então, se cuide, porque o bicho vai pegar. Nós temos que acreditar, entendeu? E ver o que nós estamos mostrando para as pessoas daqui dos Estados Unidos são fatos, tá? São fatos. O Elon Musk, ele está no inquérito da fake news. O Jason Miller, ele foi barrado, detido no aeroporto pelo Alexandre de Moraes. Tanto o Elon Musk como o Jason Miller estão juntinhos com o presidente Donald Trump. Se você acha que isso
não vai acontecer nada, porra, você tá no mundo dos intergalácticos e aí não adianta. Exatamente, Fabião, exatamente. Outra dúvida que o pessoal tem é o seguinte: o Trump ele convidou, né, o presidente Bolsonaro para sua posse, né? Como um amigo ali próximo, ele convidou o presidente Bolsonaro para sua posse. Só que acontece que o visto, como é que fala? O passaporte do Bolsonaro tá apreendido, tá lá com careca, certo? E aí, Fábio, como é que faz? O Bolsonaro entrou com um recurso aí, ele entrou com um pedido, o STF, para ir à posse de Trump nos Estados Unidos em 2025. Se o Bolsonaro continua com esse passaporte retido e ele não aparece na posse do Trump, o que, que pode acontecer, ô, Fábio? Tem algumas pessoas dizendo até que o Trump pode até descer com o avião dele aqui e buscar o Bolsonaro e tudo mais. O que, que pode acontecer nisso tudo aí, Fábio? Cara, olha só, aqui mais um ponto, né? Nós não sabemos o que vai acontecer. Eu não sei se é verdade de que o Bolsonaro foi convidado já, né? Porque eu acho que é muito cedo. O presidente Donald Trump acabou de ganhar as eleições, fica difícil de fazer esse convite ainda, né? Não sei exatamente. Mas digamos que sim, o Donald Trump tenha convidado o presidente Bolsonaro. Hoje, se você falasse isso antes da vitória do Trump, que o presidente Bolsonaro queria ir, por exemplo, como ele quis ir lá para Israel, a resposta foi não. E nós falávamos, dificilmente o Alexandre de Moraes vai entregar o passaporte do Bolsonaro para ir para a Argentina ou para ir para outro país, para posse. Hoje, como é o presidente Donald Trump, a gente já fica meio 50-50. Fala, cara, por quê? Porque, pensa comigo, se o Alexandre de Moraes dizer que não, então seria, assim, digamos que uma interferência na diplomacia, seria um ato antidemocrático, né? Por que que o ex-presidente não pode vir para uma posse? Então seria mais ou menos um ato antidemocrático, né? Então é uma coisa assim, é tensa, aonde vai levantar ainda mais questionamentos do presidente Donald Trump a situação dos ditadores brasileiros. E sem contar que também né, a questão da diplomacia, né, seria um ato totalmente contra a diplomacia entre Brasil e Estados Unidos. Então, eu acho que é uma situação difícil. Vamos ver o que vai acontecer, porque não tem saída fácil para o Careca. Porque se ele barrar, ele vai ser confirmado aquilo que todo mundo aqui nos Estados Unidos está dizendo, porque antes acreditava-se que o Brasil era uma democracia, hoje não acredita mais. Aqui nos Estados Unidos já estão dizendo que o Brasil não é mais uma democracia. Já é sabido agora nos Estados Unidos. Então, isso aí seria uma confirmação. Se ele permitir, a grande mídia brasileira vai atacar, dizendo: vocês ficaram com medo do Trump e deixaram sair. Então vai ser essa queda de braço, né? Agora, claro que se. Não sei se isso é verdade, que alguém está dizendo que o avião do Trump vai ir para o Brasil. Isso aí não é possível que isso aí seja verdade, né? Não é possível isso aí seja. Tem alguém falando isso mesmo? Ou você tá de sacanagem comigo? Porque Tem, não é tem gente possível. falando isso. Não, mas aí Tem não, gente pelo amor de Deus. espalhando que o Trump vai pegar o avião dele, particular, descer aqui no Brasil e levar o Bolsonaro para os Estados Unidos. Isso é coisa de maluco, né? O Trump não estaria infringindo a própria lei do Não, isso país? é coisa de maluco, isso é coisa de maluco. A gente tem que. O brasileiro adora essas coisas de maluco, entendeu? O negócio de maluco, eles são. Cara, o brasileiro tem um tesão para negócio de maluco. Rapaz, não existe isso, tá? Não existe negócio de Trump chegar com o avião dele e levar. Isso é coisa de maluco. Isso é coisa de doido. Então a gente tem que entender que estamos falando de coisas sérias, né? É um país, existe a democracia, existe a soberania de cada país, então existe o respeito mútuo à soberania. Porque ainda que o Trump veja o Lula como um bosta, existe o país Estados Unidos e o país Brasil, que são irmãos, que são ligados, que são unidos, que existe um respeito à soberania. Não existe esse negócio de você mandar um avião. Isso aí é coisa de maluco e o povo brasileiro tem um tesão para coisa de doido, rapaz, vou dizer para você. E essas coisas atrapalham, mano. Atrapalha, porque aí as pessoas olham pra gente e pensam que a direita é esse bando de doido que fica acreditando nessas histórias malucas de que um presidente pode levar um avião para lá e trazer. Porra, pelo amor de Deus, cara. Isso aí eu acho que a gente não podia nem discutir um negócio desse num canal tão sério como o nosso. Ué, vai ter que trazer para desmistificar mesmo. Porque eu fiquei assim, eu falei, caramba, será.
O povo tá espalhando isso na real e o povo tá engolindo isso, cara. Como que o Trump vai infringir a lei do seu próprio país, a própria lei que ele defende contra a imigração ilegal? Ele ia pegar um cara aqui e passar como se fosse um coiote para os Estados Unidos, Como fosse um isso aí rapto. é um rapto, sei lá, levar o cara, meu, não vai acontecer isso. Isso que você falou e que eu acredito pode ser o mais plausível, que é o cara pensar 10 vezes e falar assim, caramba, tem que liberar, né, meu? Tem que liberar porque agora o nosso tá na reta. Quer dizer, o Elon Musk ele faz um foguete da ré e aí ele vai fazer o careca da ré no quibe. Então tem que pensar 10 vezes para liberar né, liberar o passaporte dele para ele ir lá. Bom, Bolsonaro é doido de fugir, cara. Ele vai fugir por quê? Se ele não tá devendo nada, né? Ele já teria fugido. Ele já estava nos Estados Unidos se ele devesse alguma coisa. Não, ele voltou pro Brasil. E a gente falou, mano, você é doido, Bolsonaro. Não Mas sei o isso quê, né? também pode até, Márcio, o Mário, pode ser também uma jogada do Bolsonaro Uhum. para realmente expor, né? Expor, abrir o que Exato. realmente está acontecendo. Então, o Bolsonaro sabe que o Alexandre de Moraes não vai devolver o passaporte. O que, que você faz? Você faz um pedido e joga no ventilador para que ele não devolva o passaporte e tudo seja visto. Entendeu? Pode ser uma jogada dessas do Bolsonaro, só para mostrar as intenções ilegais, porque explica para o presidente Donald Trump o porquê o Bolsonaro está sem o passaporte. Tenta explicar. Porque Pois é. explicar para jumento no Brasil, aí é fácil. É. Agora, explica para alguém que tenha 2 neurônios, né? Porque só petista jumento, eles pensam que o Bolsonaro fez alguma coisa de errado, né? Porque, mano, o que, que o Bolsonaro fez de errado? Ah, ele fez uma reunião com embaixadores. E aonde que isso é crime? Em que lugar do mundo isso é crime? Cara, isso é coisa de maluco. Entendeu? Só esses malucos aí petistas, porque são imbecis, né? Quer dizer, eles não seguem a lógica, não seguem a inteligência, mas eles seguem narrativas. Se Lula pedir para comer cocô, eles comem. Ou Entendeu? Mas, porra, tenta explicar para alguém que isso aí é crime. O que, que ele fez? Conversou com embaixadores. Ué, hein? Uma coisa louca. louca. É isso aí, vai ficar mais evidente ainda. Só que o povo tá sem respeito, né, cara? Com a nossa Suprema Corte, sem respeito com o ministro. Que negócio é esse, Fábio? Faraó toca o cu na mão? Que isso, mano? Ô, mais respeito aí com a Vossa Excelência, pessoal. Né? Com a vossa sabedoria, o nosso querido juiz. Para com isso, pessoal, de fazer essas coisas aí, ó. Tô com o cu na mão, caramba, mano. Mais respeito aí pelo nosso querido magistrado. O que é isso? Fabião, Bolsonaro diz que vitória de Trump é um passo importantíssimo para a volta ao Planalto. E cita Temer como vice. Isso aqui saiu na Folha de São Paulo. Você lembra que no blog petista lá saiu isso aqui primeiro, né? E várias pessoas replicando isso. Aí eu fui lá no Twitter, lá vi várias pessoas replicando isso, pessoas que se dizem intelectuais, jornalistas, não sei o quê. Aí eu coloquei assim, caramba, vocês estão espalhando isso, né? Escrevi lá no Twitter. Vocês estão espalhando uma coisa de uma página petista sem saber se isso é verdade? É isso mesmo que eu tô vendo? Vocês visualizaram quem são os colunistas desta página? Lula, Haddad, Glaze, Dino, toda essa turminha aí é colunista da página que revelou isso aí, que o Bolsonaro tá pedindo pro Temer ser vice dele. Sendo que o Bolsonaro nem falou isso em nenhum lugar ainda. Bolsonaro não falou isso em nenhum lugar. Aí a Folha de São Paulo replica isso. Aí não, agora sim. Agora realmente as coisas estão caminhando para isso. Mas vamos supor, Fábio, que realmente o Bolsonaro esteja conversando com o Temer para ser o seu vice ou até mesmo fazer parte do seu novo governo. Isso não seria uma jogada? Porque o Temer não é um mentor do cara lá, do ministro? Vê se eu tô viajando, Fábio. Vê se eu tô viajando, porque eu vi algumas análises aí também de pessoas falando que não seria tão ruim assim, porque o Bolsonaro está trazendo mais um do sistema para o seu para poder governar. E aí?
Cara, a política, a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã, tá? A política nunca sabe. Você tem aí o intergaláctico Mor, esse Salles, né, Ricardo Salles, esse Hum, imbecil, eu vou falar desse ele traidor daqui a pouco. esse aí pra mim já eu já estava com o pé atrás, agora eu tô há 1 ano atrás. Ele usou um termo, por exemplo, de que o presidente Donald Trump, ele não se rendeu, ou seja, levando a entender que o Bolsonaro se rendeu, ou seja, totalmente a visão intergaláctica que nós vimos hoje, né. Cara, ele não eu não porque o problema é esse, Mário, ele é um cara inteligente. Quando um cara inteligente fala uma merda dessa, você tem que entender que isso é método. Então isso é método para dividir a direita, é método para separar a direita. Então você tem os intergalácticos e você tem a direita de verdade. Então já separa essas 2 coisas. As pessoas têm que começar a entender que isso já não é mais, brincadeira, isso é uma coisa séria. Os intergalácticos não é mais uma direita de verdade no Brasil. Ele, como falei para vocês, aqui nos Estados Unidos tem os intergalácticos, o Bush, Mitt Romney e vários outros, o Dick Cheney, vários outros já são intergalácticos. E ele diz uma coisa dessa: o presidente Donald Trump, ele se aliou ao Kennedy. Qualquer pessoa que dê uma estudada sobre a família Kennedy vai entender que não tem ninguém mais do sistema do que a família Kennedy. O presidente Donald Trump se aliou a Tulsi Gabbard. A Tulsi Gabbard, ela votou para o Biden. O Vance era crítico do Trump, né? É, mas aí é diferente, porque era crítico, né, Mário? Sempre foi de direita, mas Tinha foi um cara tinha até um crítico. livro contra ele, não é isso? Não, não teve Não livro. teve O nada livro disso? não, o livro dele era uma história, biografia dele, da vida dele. Então Hã. não é crítica ao Trump. Ele fez críticas ao Trump, mas aí que tá, eu não tenho nenhum problema quando as pessoas fazem crítica ao Bolsonaro, quando as pessoas fazem crítica ao Eduardo Bolsonaro. Por exemplo, eu Que tenho o maior deve ser, respeito pelo Eduardo Bolsonaro, eu acho que o Eduardo Bolsonaro está fazendo um excelente trabalho, mas também. eu lembro o negócio do pendrive, aquilo ali foi a maior palhaçada do Eduardo Bolsonaro, entendeu? Então eu tenho a capacidade de falar assim: "Ô Eduardo, parabéns, você está fazendo um grande trabalho". Eduardo, porra, aí você cagou, né, mano? Porra, que pendrive é esse? Que porra é essa de pendrive? Você pensa que o povo brasileiro é babaca? Porra, para com essa palhaçada, mano. Você foi ver a Copa do Mundo, não tem nada a ver. Beleza. Você vai ter o direito de você assistir a Copa do Mundo. Agora não vai para assistir a Copa do Mundo e que você tem um pendrive aqui, é um checkmate. Porra, aí você tá de sacanagem com a É. inteligência do povo brasileiro. Mas eu admiro muito o Eduardo Bolsonaro. Agora, porra, todos nós erramos. Então, quando o cara erra, a gente aponta os erros, mas sempre com uma visão de quê? De melhorar o cara, né? Por exemplo, você vê como o cara é bom. Quando o Bolsonaro saiu naquela matéria que o Bolsonaro queria colocar o Eduardo Bolsonaro como um embaixador aqui em Washington, as pessoas criticaram. Ué, o Eduardo Bolsonaro seria um excelente embaixador. Tanto é que ele está provando isso porque ele está nos Estados Unidos fazendo um trabalho de embaixador. Ele está conseguindo juntar a direita americana e a direita brasileira. Então isso é o que um embaixador faz, juntar as nações, entendeu? Então é uma coisa bacana. Então, quando a gente repara isso aí, a política, nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 2 anos. Então, por exemplo, eu não sei se isso aí é verdade. Então a gente tem que olhar isso aí e falar assim: e se for verdade? Cara, eu sempre falei para as pessoas que estrategicamente, né, às vezes, você tem que ter um vice, às vezes, que ele consiga ganhar votos que você não conseguiria. O presidente Donald Trump escolheu o J.D. Vance. As pessoas criticaram. Mas nas nossas aulas aqui no nosso canal, explicamos para pessoas o porquê que o Trump escolheu o J.D. Vance. Aí eu falei para as pessoas que aqueles estados de batalha são pessoas que são muito parecidas. E o J.D. Vance é daquela área. Então ele conseguia falar com aquele povo de uma maneira que o Trump não conseguia falar. E o que aconteceu? Ganhamos os 3 estados por causa do J.D. Vance. E o J.D. Vance é um cara muito inteligente. Mas as Uhum. pessoas não entenderam essa jogada. Então, para ganhar a eleição nos Estados Unidos, a gente precisava daqueles 3 estados. Então, vamos Exato. pegar alguém que conhece daqueles 3 estados, alguém que faz parte daquela cultura, daquela etnia, daquele mundo que é aqueles 3 estados. E essa pessoa dali, ele consegue falar. Por exemplo, cara, nós somos brasileiros, tá? Eu sou carioca, eu nasci, cresci no morro. Eu consigo falar com qualquer carioca. Eu sei o que é morar no morro, entendeu? O cara que é baiano tá aqui no nosso canal, ele entende algumas coisas que os baianos
falam, como eles conversam, muito melhor do que eu, que sou um cara do Rio. Então, existe essa visão local de cada lugar que é um pouco diferente. Todos nós somos brasileiros, mas quando você vai quebrando ali no micro, acontece que existem situações locais que elas são diferentes. Existem situações locais que são diferentes. Eu, como carioca, falei para vocês, oh, rapaz, o Ramage não tem menor chance de ganhar no Rio. Por quê? Porque quando você vê aquele vagabundo daquele país, você sabia, cara, que o cara era um encantador de carioca. Você carioca, você lá pro cara e fala, porra, esse cara ganhou, mano. Por quê? Porque é o cara do samba, é o cara do futebol, é o cara da festa, é o cara da sacanagem. E o que o carioca é? É isso, samba, futebol, sacanagem. Aí você tem outro candidato que é um cara sério, que, porra, carioca quer nada de sério, rapaz. O carioca é esse Rio, é samba, futebol, é essa merda. Por isso que o Rio é essa merda. Então, as pessoas que são daquele lugar, você conhece o lugar que você é, entendeu? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Então, esse negócio aí pode acontecer? Pode. Mas aí nós temos que analisar o motivo por trás, como você bem colocou. Pode ser algo bom? Pode, cara. Pode ser algo bom. Dependendo das circunstâncias, pode ser algo bom também. Exato, Fabião. No Metrópolis, né? Eleição de Trump vai colocar freio em ministro, diz Eduardo Bolsonaro. Aí aqui no próprio Metrópolis. Estados Unidos, deputados que apresentam projeto contra o ministro são reeleitos. Há uma manifestação que eu trouxe até essa matéria ontem aqui, que os ministros estão fazendo piadinha um com o outro. Quem é que vai perder o passaporte primeiro? Eles estão fazendo brincadeirinha lá dentro, sabe? Brincando. E aí? Será que sou eu? Será que é o Moraes? Será que é... Quem vai perder o passaporte primeiro? Eles estão fazendo chacota. Realmente isso aqui se agrava as coisas para eles, né, Fábio? Eles que se achavam semideuses, inclusive pode ser que eles estavam ali acompanhando a apuração apreensivos, né? Porque afinal alguns deles estão na mira. E essas sanções agora podem vir, né, a ser aplicadas. Então, o Metrópole não está totalmente errado, não. Essas sanções agora podem vir a ser aplicadas. Claro que não vai ser amanhã, não vai ser depois da posse do Trump, né? Vai ser gradativamente. Ele prometeu, vou cumprir com todas as promessas feitas. Só que ele tem que cuidar dos Estados Unidos, não é isso, Fábio? Cara, é aquela coisa, nós não temos a bola de cristal, né? Nós não somos Deus para saber o que vai acontecer. A gente faz análise. E Sim. as análises são indicações. A gente vê as coisas acontecendo, a gente junta aquelas coisas ali e a gente forma uma opinião sobre aquilo, né? Análise é igual matemática, 1 mais 1 igual a 2. Então a gente vai juntando essas peças. E como que a gente falou aqui? O Ted Cruz, que é o senador aqui do Texas, que ganhou, foi reeleito, ele foi o cara que ele era membro de uma comissão que queria sanções ao Brasil. Hoje, ele vai ser o chefe dessa comissão. Então, como membro, ele precisava do chefe. Hoje ele é chefe. Então, pode ele causar sanções contra o Brasil? Eu acredito, Mário, que a partir de ontem, o Lula muda. O Lula muda. O Lula não vai fazer essas cagadas que o Lula estava fazendo no mundo. O Lula já está com o rabinho entre as pernas. O Lula agora ele não vai ser tão pró-Hamas. O Lula não vai ser tão anti-Israel. O Lula, ele deve ter sentado com porque tem pessoas inteligentes, o Dirceu é muito inteligente, nós não podemos menosprezar a inteligência da liderança da esquerda. A liderança da esquerda é muito inteligente quando a gente fala de estratégia política. Tanto é que eles estão no poder há anos no Brasil. Então a gente não pode menosprezar isso, não podemos fazer o que eles fazem, porque eles menosprezam a sabedoria do presidente Bolsonaro. Eles menosprezam a inteligência do povo brasileiro. A gente não pode fazer a mesma coisa. Então, nesse momento, eles estão reunidos e falando o seguinte: olha, Lula, a gente não pode agir da mesma forma. Porque o Trump vai cair de pau em cima da gente. Chegando no dia 20, os nossos posicionamentos têm que ser um pouco diferentes. Então a gente vai observar, o Lula, ele vai ser um pouco diferente ou o Lula vai direto para o eixo do mal mesmo, a tocar o terror? Vamos ver o que vai acontecer, né? Eu não sei nem para que eu tô torcendo, porque o Lula continue sendo esse monstro que ele é para quebrar o pau logo de uma vez, né? É tipo aquela coisa, tem que piorar para melhorar anyway, o negócio tá ficando ruim de qualquer jeito, que melhora, piore tudo de uma vez só para melhorar mais rápido, né? Então, pode acontecer essas coisas. Então, isso são coisas que estão acontecendo nos Estados Unidos, coisas inevitáveis. Agora,
esse negócio de piadinha deles aí, primeiro que a gente não sabe se é verdade, que eu não confio na grande mídia, e segundo, pode ser aquelas piadas quando o cara tá realmente muito estressado, né? Tem pessoas, quando estão muito estressadas, eles fazem esse tipo de piada para ver se sai o estresse, mas são piadas de preocupação. Muitas pessoas dizem que, igual gente bêbada, né? O cara bêbado fala a verdade, né? O cara, às vezes, fazendo piada é onde ele começa a falar a verdade. Então, isso é uma piada, eles dizendo, quem vai perder o passaporte primeiro? A realidade é que todos irão perder o passaporte. O que está sendo falado aqui é que todos irão perder o passaporte. Não vai ser um ou outro, não. Vai ser geral. Então, essa brincadeira aí, nada mais, nada menos, é eles falando a verdade que realmente existe uma preocupação deles perderem o passaporte. Porque se fosse uma palhaçada, Mário, ninguém estaria falando sobre isso. Ninguém. Por exemplo, a gente não está falando aqui do avião do Trump que vai chegar. Não faz o menor sentido, né? Exato, exatamente. Olha só, Deixa eu pegar a influência. cachorra aqui. Fala aí que eu vou pegar a cachorra que ela quer entrar. Beleza, beleza. O Globo noticiou isso aqui, ó, pessoal. Influência zero de chefe da Polícia Federal sobre a eleição de Trump e as investigações contra Jair Bolsonaro. A eleição de Trump tem influência zero na nossa investigação. O Brasil é um país soberano. A justiça brasileira é independente e a Polícia Federal trabalha com autonomia investigativa, disse Rodrigues à coluna. E ele continua: vamos concluir a nossa investigação de forma técnica, baseada na qualidade da prova e na responsabilidade que temos em todas as investigações, no tempo necessário para colher todos os elementos relacionados ao processo, disse Rodrigues. E aí, Fábio, olha só. Olha a cookie aí. E aí, olha só, a Polícia Federal disse que não vai ter influência zero, tá? Nas investigações sobre Jair Bolsonaro. Mas quem disse que o Trump quer se envolver em investigação da Polícia Federal? Eu não entendi essa matéria, sinceramente. É algum jeito da mídia se envolver novamente no que não foi chamado, né? Colocar aí coisas na cabeça da Polícia Federal e do público brasileiro, do povo brasileiro, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Como que o Trump vai se envolver em investigações contra Bolsonaro aqui no Brasil? A Polícia Federal tem o dever de investigar quem quer que seja, Bolsonaro ou outras pessoas que estejam ligados a algum tipo de crime. Claro que eles ligaram Bolsonaro a algum tipo de crime, e eles têm que fazer o trabalho deles. Mas nunca alguém vai se envolver, né, nas investigações da Polícia Federal. Isso aqui me parece estão jogando verde para colher maduro, né? Eu não vi direito a matéria. Deve botar de novo a matéria aí. Vou pôr aqui. Tá falando o quê? Tá falando Ó, que o Trump vai é, investir. não, influência zero de chefe da Polícia Federal sobre a eleição de Trump na investigação contra Bolsonaro. Aí Isso ele aí diz assim, ó: vamos concluir nossa investigação de forma técnica, baseada na qualidade de prova e na responsabilidade que temos em todas as investigações. Isso aqui foi é. a que deve ter cutucado a Polícia Federal, É né? engraçado ver a Polícia Federal dizendo que a investigação vai ser técnica. Bando de vagabundo que, em vez de estar indo atrás de bandido, está indo atrás de pessoas boas que fizeram críticas, entendeu? A Polícia Federal virou a Gestapo do Xandão e falando esse monte de besteira. Quer dizer, é lógico que a interferência ela não é direta, é uma interferência indireta. Por quê? Porque é uma perseguição. Então, se Sim. é uma perseguição, se é uma ditadura, o presidente está vendo. Nós temos casos, Mário, de juízes da Suprema Corte de outros países que tiveram sanções aqui nos Estados Unidos. Estados Unidos, isso não é algo que nunca aconteceu, tá, pessoal? Existem casos de juízes da Suprema Corte de outros países que foram sancionados pelo governo americano. Então, as sanções contra esses togados não é algo assim inédito, não é algo impossível. E claro que a Polícia Federal, ela está sendo observada porque o que nós estamos vendo no Brasil é uma ditadura sendo formada. Então é por isso. Então a gente precisa observar. Eu acredito que o presidente Donald Trump, quando assuma a presidência no dia 20, a primeira coisa que ele vai fazer é assinar o decreto para soltar todos os presos do dia 6. Aqui nos Estados Unidos, a lei funciona.
Então, quando o presidente assume a presidência, ele pede para os seus secretários trazer uma carta de perdão individual para cada pessoa que está presa por dia 6 e vai soltar todo mundo. E o que eu quero que o presidente Donald Trump faça é que bote na cadeia todos esses vagabundos que prenderam essas pessoas do dia 6. É isso que ele tem que fazer. Claro que o presidente não é a polícia, ele não pode fazer isso diretamente, mas que a justiça agora, que ele bote todo mundo para a rua, diretor da Polícia Federal, diretor da CIA, bota todo mundo para a rua, esse bando de vagabundo, e aí começa a trazer pessoas do bem para a diretoria desses negócios, começa a limpar, e a investigação começa a ser feita para saber se houve crime em prender essas pessoas por uma manifestação que aconteceu. Então é isso que tem que acontecer nos Estados Unidos. No Brasil, claro, por essa Suprema Corte carcomida que nós temos, não dá para um presidente fazer isso. Mas aqui dá. Aqui dá. Lembrando que nós teremos o Senado, teremos a Câmara e temos uma Suprema Corte conservadora de maioria. Então, eu espero e vou, sim, cobrar o presidente Donald Trump que faça isso. Vou cobrar o meu deputado aqui da minha cidade que faça isso. Eu quero os presos soltos e quero uma investigação para quem prendeu essas pessoas nos Estados Unidos. E que todos eles... Já está gente sendo mandada embora, né? Não sei se vocês sabem disso, mas já tem gente sendo mandada embora aqui nos Estados Unidos, essas pessoas que estavam fazendo sujeira contra o presidente Donald Trump. Já estão sendo mandadas embora. O seu tá mudo. Voltando aqui ao que a gente estava falando sobre o Temer aí, que estão espalhando a mentira da esquerda. Tá aí, ó. Mônica Bergamo ligou para o Temer e perguntou: e aí, você vai ser vice do Bolsonaro? Ué, o que o Mário fez, mano? O Mário sem querer saiu da live. Ô, Mário, você tá bebendo, Mário? Voltei. O que aconteceu? Você saiu da live, porra, você se tirou. Ficou tudo branco aqui de uma hora para outra. Aí, agora eu voltei, peraí. Deixa eu só colocar aqui pra gente ler a matéria, peraí. Aí. Mônica Bergamo, Temer diz que não será vice de Bolsonaro, pois já saiu da vida pública. Então tá aí, Fábio. O ex-presidente Michel Temer atendeu o celular de forma divertida na manhã dessa quinta. Aí ele disse assim para ela: você vota em mim para vice-presidente? Perguntou para Mônica Bergamo, né? Dando risada. E aí? Como é que fica agora, né? Os intergalácticos já estavam começando a usar isso aí contra Bolsonaro. Bolsonaro vendido do sistema, isso aqui, isso... O povo já começou a acreditar, já começou a espalhar, e a gente aqui trouxe que a página era de esquerda, que não poderia se acreditar num negócio desse. Mas que, se caso fosse, seria mais uma estratégia de Bolsonaro. Mas é muito bom ver os farsaletes, é muito bom ver essa direita traidora, né? Eu não chamo nem mais de direita limpinha, essa direita traidora soltando a mão de Bolsonaro e espalhando fake news como a esquerda. É muito bom ver isso, Fábio. Cara, é como eu falei, a política a gente não sabe o dia da manhã, né? As coisas mudam da noite pro dia. Cara, quem Sim. diria que o Trump iria se juntar com o Kennedy? Era uma coisa assim impossível. Mas o negócio foi que saiu de uma página de esquerda e a Exato. direita tá retuitando, tá fazendo isso, Mas o fazendo o Mário, trabalho da esquerda. Mário, os YouTubers brasileiros, eles só acreditam na mídia quando eles querem. Uhum. Todos os YouTubers do Brasil dizem que a grande mídia é mentirosa. Quando a grande mídia faz uma matéria que eles gostam, eles propagam aquela matéria dizendo que é verdadeira. Então o problema entendeu? Porra, você acredita na Globo? Não, mas você está falando da matéria da Globo que você gosta porque essa você acredita. Então existe esse problema, né? Então primeiro que as matérias nós temos que ter cuidado. Existem matérias verdadeiras e matérias mentirosas dentro da grande mídia, né? Então, mas sempre que é uma matéria dessa, eu falo para as pessoas no meu canal sempre, cara, olha, quando é o Bolsonaro disse, eu quero ouvir da boca do Bolsonaro. Eu quero ouvir no canal do Bolsonaro. Eu quero ouvir no Twitter do Bolsonaro. Porque se o Bolsonaro disse, então eu quero ver ele dizendo. Agora, o que acontece muito na mídia brasileira, eles falam, estão fazendo muito isso com o Tarcísio.
Pessoas ao redor do Tarcísio disseram isso, isso, isso. Foi amarrou, mesmo. Que estratégia escrota de mídia é essa? Pessoas ao redor do Tarcísio. Que porra de pessoas é essa? Quem é esse que estão. Então, a pessoa tem que abrir os olhos e dizer que foi o Tarcísio que falou? Não. Pessoas ao redor. Ué, o que são pessoas ao redor? É uma estratégia da mídia. Então, o nosso ponto aqui é o seguinte: os intergalácticos, eles agora querem atacar o Bolsonaro de todos os lados. E o que está acontecendo agora, graças a Deus, é que muitas pessoas estão abrindo os olhos e entendendo aquilo que a gente falava lá atrás. Exato. Então é bom que eles continuem fazendo isso, porque as pessoas estão começando a abrir os olhos. Eu sei que, a princípio, muitas pessoas discordaram com a gente, atacavam a gente. O Salles é o melhor, o Salles isso. E o Salles, ele está se colocando cada vez mais distante de uma direita verdadeira e querendo botar na cabeça das pessoas que ele é o único certo no mundo e todo mundo está errado. E ele tá, cara, ele tá cavando um buraco, tá se enterrando nesse buraco sem perceber. Porque depois vai querer voltar e não vai ter para onde voltar, cara. Então ele tem que ter. Cara, eu acho que ele já se perdeu, cara. Entendeu? Pois É uma bolha. Existe uma panela dos intergalácticos que eles não estão vendo que eles estão mais para lá do que para cá. o pessoal aí falando que tá. Caramba, mano, o Salles está fazendo isso só para ir pro novo. Não, o Salles sempre foi intergaláctico. O Salles sempre teve gana pelo poder. Quando ele foi tirado de jogo para não ser candidato à prefeitura de São Paulo, ele já tinha ido em vários eventos. Em vários eventos. Vou ser o presidente de São Paulo, que não sei o quê, e o PL nem tinha fechado ainda certo com ele. Mas ele já estava indo em eventos falando que ele era o novo prefeito de São Paulo. Então, quando ele foi jogado de escanteio, ele mostrou a sua verdadeira face. Então, ele nunca foi aliado do Bolsonaro. Eu quero que vocês prestem bastante atenção. Eu sabia negócio de bastidores, de quem sou eu, hein? Mas eu ouvi isso lá atrás. E desde esse dia eu não consigo mais ver esse cara com a mesma visão que eu tinha. As pessoas abrem os olhos e eles mesmos mostram a sua verdadeira face. Não se engane, esse cara nunca foi aliado de Bolsonaro. Era só por poder. E aí que entra o negócio da política. Às vezes você se alia com quem você não quer, você se alia com quem você não suporta para poder obter aquilo que você quer. Isso é política. Tá? E aí vem os intergalácticos e falam, olha, nossa, caramba, eu vou seguir o Salles, porque o Salles era o braço direito do Bolsonaro, que não sei o quê. Poxa, lembra de Moro, lembra de Dallagnol, lembra de Joyce, lembra de... Caramba, meu, as pessoas se esquecem muito rápido de pessoas que puxavam o saco do Bolsonaro, de pessoas que davam tapinha nas costas do Bolsonaro segurando um punhal na mão. E essas pessoas eram inteligentes, essas pessoas eram sábias, essas pessoas eram intelectuais, assim como o Salles. Pessoal, vamos abrir o olho, pessoal. Caramba, já tivemos vários exemplos. Se não tivesse ninguém, Fábio, se não tivesse exemplo nenhum, a gente fala, caramba, fomos pegos de surpresa. Mas para mim foi zero surpresa. Zero surpresa. Aí o Carlos Bolsonaro vem aqui, ó. Poucas pessoas têm a capacidade e desenvoltura de Bolsonaro. Não tentam a todo custo calar e inviabilizar qualquer filho de Bolsonaro à toa, seja de forma escrachada ou silenciosa. O método sempre esteve presente. E aí o Atalaia BR colocou assim, ó: criticaram pesado e xingaram muito o Eduardo Bolsonaro, mas não dá para negar que ele é o deputado federal hoje mais próximo a Trump. Se isso vai dar resultado, não sei, mas é um fato. E aí vem os intergalácticos batendo no Eduardo Bolsonaro, dizendo que o Eduardo Bolsonaro precisava estar no Brasil trabalhando, cara. Vou falar para vocês, ele estava lá trabalhando. Ele estava lá para dizer, ó, o Brasil tá com você, Trump. O Brasil tá aqui. Estamos aqui, estamos com você. Além de ser amigo pessoal lá, não sei se do filho do Trump,
mais do que com Trump, mas frequenta a casa. Estava na casa do Trump, foi convidado. Estava lá na vitória. E o povo brasileiro teria que ter orgulho disso. Teria que ter orgulho disso. Ó, tem gente falando que eu tô errado jogar o Salles contra Bolsonaro. Salles é um lixo intergaláctico. Se não gostou, sai do canal. O Salles nunca foi aliado do Bolsonaro. Se não gostou, come menos, como diz o Fábio. E sai do canal. Mas aqui a gente fala a verdade. Nunca foi aliado de Bolsonaro. Beijinho no ombro. Então, Fábio, aí voltando aí ao Eduardo Bolsonaro, o povo criticando o Eduardo Bolsonaro, cara. Porque o Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos celebrar a vitória de Trump. Quer dizer, naquele momento ninguém sabia quem ia ganhar, né? Mas ele foi lá dar o total apoio àquele que promete ajudar o Brasil em algumas questões. Cara, essa situação do Salles, Mário, as pessoas elas têm o direito de ter dúvidas se o Salles ele é um intergaláctico, um traidor ou não, tá? Eu Ah, mas acho falar o que que eu posso e não posso falar, Fábio, eu mando se não, lascar. mas é a opinião Ué, da pessoa. Eu discordo de você desse ponto, tá? Eu acho que a pessoa, as pessoas no nosso canal são pessoas, sua grande maioria, pessoas boas. E elas acreditam que o Salles é uma pessoa boa. uhum, Porque ele vem enganando as pessoas. É uma estratégia de enganar as pessoas. Então, nosso trabalho é mostrar com pontos, os pontos aonde que essas pessoas têm que entender que, olha, quando você é uma pessoa inocente, você é um jovem, né? Por exemplo, olha o caso do Nicolas, né? O Nicolas é um jovem. Olha o caso do André Fernandes. Ele é um jovem. Então, se o André Fernandes comete um erro, o Nicolas comete um erro, a gente pode dizer assim: olha, isso aí é imaturidade, né? São crianças, são jovenzinhos, entendeu? Mas o Salles é um cara que já está na política há muito tempo. Há muito tempo. O Salles era um cara que ele critica o Bolsonaro por estar supostamente se rendendo ao Centrão, mas todos nós sabemos que o Salles é o cara do Alckmin. Se você faz uma leitura sobre o Salles, um pouquinho só. Saiba quem é o Salles, como é que ele começou na carreira política. É um cara de carreira política, então é um político de carreira, e ele é um cara que ele era apoiador ali do Alckmin. Então a gente precisa começar a mostrar o que as coisas realmente estão acontecendo. Então o Salles, ele ele tem medo de bater no Bolsonaro diretamente, porque vai cair a máscara de uma vez por todas. Então, quando a pessoa pensa que o Salles erra, ou o Salles está sendo inocente, não tem nada de inocente ali. Ele é pois um é. cara experiente, é um cara inteligente. As pessoas precisam entender quando uma pessoa inteligente, por exemplo, quando uma pessoa inteligente, ele faz análises que ela vai totalmente errada, pessoal, você tem que começar a estudar para ver se isso é método ou se isso é um erro. Porque as duas coisas estão ruins. Se é método, então ele está está fazendo um esquema para pular do barco. Se é um erro, porra, você não pode seguir uma pessoa tão experiente cometer um erro tão banal. Então as duas coisas são erradas. Então o que a gente vê hoje é o Salles fingindo que é bolsonarista, mas não é, entendeu? Mas ele não pode ir para cima do Bolsonaro de uma vez por todas. Então dê uma estudada sobre o envolvimento dele com o Alckmin, você entende que a crítica que ele faz ao Bolsonaro poderia ter sido feita para ele mesmo, porque ele nunca criticou o Alckmin, nunca irá criticar o Alckmin, porque ele foi aquele cara apadrinhado pelo próprio Alckmin. Então a gente precisa abrir nossa mente e entender quem ele é. E aquela coisa também, Mário, existe a panela. As pessoas que estão nessa panela dos intergalácticos, a tendência é eles se contaminarem. Então, as pessoas boas que começam a entrar nessas panelas, eles serão, eles vão se contaminar, serão manipulados, eles vão entrar nesse negócio. Então, tem que ter muito cuidado as pessoas que continuam nessas panelas intergalácticas, porque a abelha vai picar, cara. A abelha picou, a pessoa vai se contaminar com esse negócio. Então, tem que ter muito cuidado com essa pessoa que está acontecendo nesse sentido. Vamos lá. Ricardo Salles
Trump eleito. O mundo não será mais o mesmo, para melhor, muito melhor. Comemorou, certo? Aí vem o Kleber José. É que lá nos Estados Unidos não tem intergalácticos para atrapalhar a direita. Governador da Flórida, Kennedy Jr., e todos uniram a Trump para derrotar a esquerda. Aqui no Brasil é mais difícil, pois atacam o único líder da direita que tem potencial para vencer. Hashtag Trump24. E aí o Salles vem, o bonzinho, o Salles bonzinho, o querido, né, aí da moça. Ó, Ricardo Salles. Trump é o maior dos intergalácticos. É um intergaláctico mor. Não se curvou, não negociou, não cedeu e não retrocedeu. Ele tá jogando isso aqui para quem, Fábio? Bolsonaro. Ah, entendi. Então eu tô errado de jogar o Salles contra Bolsonaro. Peraí, quem falou isso aqui? Não se curvou, não negociou, não cedeu, não. Isso aqui é claro recado para o melhor presidente que o Brasil já teve, o único líder da direita. Ele está dizendo que o Trump não se curvou como um Bolsonaro. Eu tenho que desenhar, Fábio. Que o Trump não negociou como o Bolsonaro. Que o Trump não cedeu como o Bolsonaro. E não retrocedeu como o Bolsonaro. Eu ainda não vi Bolsonaro retroceder. Você viu, Fábio? Bolsonaro retrocedeu, Fábio? Cara, e o mais assim, interessante disso aí, Mário, é que o presidente Donald Trump ou o presidente Bolsonaro estão fazendo exatamente a mesma coisa. O Bolsonaro está fazendo exatamente a mesma coisa que o Donald Trump fez. E O aqui Bukele, nos até o Estados exemplo do Unidos, Bukele ele usa. e aqui nos Estados Unidos, nós também temos os intergalácticos. É que o povo brasileiro não sabe muito, mas nós temos. Eu expliquei para vocês, o Bush é um intergaláctico. Eu tinha amigos, cara, que a gente batia papo, que eu não falo mais com esses vagabundos. Porque, mano, eu não vou ficar perdendo meu tempo de bater papo com esses caras, mano, que são contra Cara, uma pessoa que apoia a Kamala Harris em vez do Trump e me diz ser de direita, mano, eu não quero ficar perto dessa gente, não, cara. Eu não tenho Entendeu? paciência Eu também. não quero. Os caras torcendo contra, fazendo voto nulo. Porra, mano, que coisa escrota. Então aqui nós temos intergalácticos. Então o Ricardo Salles, quando ele fala essas coisas, ele não é uma pessoa que não entende de política. Ele sabe que Ele já o tá. presidente Donald Trump negociou sim Ele com o negociou e Kennedy, muito, cara. negociou com o Elon Musk, negociou com Tulsi Gabbard. Puta Cara, ele merda, negociou com todas essas com pessoas. todo mundo, mano. Exato. Então é a mesma coisa que o Bolsonaro está fazendo. Negociações. É como se fosse o Negociações. Centrão aqui, né, é como se fosse o Centrão que o Bolsonaro tá É, negociando. nos Estados Unidos a gente chama de rhino, né? Hum. Rhino é o que chama nos Estados Unidos um termo que fala é republicano só de nome. Então o que é um intergaláctico? O intergaláctico é o cara de direita só de nome. Ele não é de direita de verdade. Porque o que ele é? Cara, as pessoas vão entender. Quem é que apoia o Salles nesse momento? Alguns bolsonaristas que ainda não entenderam o jogo, porque acham que todos os erros do Salles, ele está sendo inocente. Salles não Hum, tem nada de inocente. tá Ele é um cara inocentinho. muito inteligente, então ele não está sendo inocente. Isso é método. É método. Agora, quem ama o Salles são, obviamente, o pessoal da Ana Priscila, os intervencionistas. Esses são os intergalácticos que odeiam o Bolsonaro, porque eles sempre quiseram o exército no poder. Então, se as pessoas conseguirem entender isso, é isso que acontece. Então as pessoas, pessoal, vamos abrir a mente, pessoal, vamos abrir a mente. Existe uma bolha intergaláctica aí. Vocês podem ver, estão vários canais de YouTube indo nessa direção. Então você vê uma divisão da direita muito clara hoje. A direita de verdade, que apoia o bolsonarismo, e uma direita intergaláctica que critica tudo que o Bolsonaro faz. A Então, amada terceira via tá chegando, com é tudo. uma coisa. Olha só, a Valéria Bernardo, que eu vou trazer ela aqui para comentar com a gente também, vou fazer o convite para ela. Ela diz assim, ó: Salles, desculpe, você está muito equivocado. Trump fez aliança com Kennedy, ministérios em troca de apoio.
O histórico de Kennedy é democrata. Por favor, adoro você, mas tá horrível. E aí ele continua. Tá lá, o pessoal, na verdade, continua respondendo ele. Fraquíssima análise, disse o Spike Spiegel. Fraquíssima análise. Trump se aliou à RFK, Tulsi Gabbard, buscou não só intrometer no assunto aborto, que foi inclusive uma crítica a ele pelos conservadores. O cara tem um país decente com instituições minimamente funcionantes, Suprema Corte conservadora, level easy comparado ao Brasil. E aí o outro professor Carlos Barros também. Negativo. Trump, no primeiro discurso, ganha um movimento político. Ele cedeu, articulou. O vice, J.D. Vance, era alguém crítico a Trump. Aprendeu, reformulou o grupo político e estratégia. Se fosse aqui, seria chamado de frouxo. Frouxamp, né? Vendido ao Big Center, que quem manda é a Valdicea. Então, olha só isso aí, Fábio. Então, as pessoas estão indo lá e dando pancada nesse traidor. Porque ele merece. Ele deu aqui não uma alfinetada, foi uma facada, mais uma, no Bolsonaro. O cara vem me dizer que Trump não fez acordo, cara. Só se o político for burro, Fábio, de não fazer acordo com quem é forte. Olha a campanha que Trump fez nos Estados Unidos, cara. Olha a grande campanha com Elon Musk, com os aliados que ele fez aí no meio do caminho, com os acordos que ele fez. Olha só como ele ganhou nos Estados Unidos. Isso foi algo histórico, não foi, Fábio? E só foi possível por causa das alianças, cara, que ele fez. Não foi? E aquelas coisas também, né? Por exemplo, o Kennedy é uma família tradicionalmente globalista, né? Uma família de muita sujeira, uma família de muita canalice. Mas o Kennedy fez acordos com o presidente Donald Trump e o presidente Donald Trump vai colocá-lo como responsável pelo que seria no Brasil a Anvisa. Uhum. Mano, ele vai limpar tudo, mano. Porque só tem vagabundo dentro da Anvisa americana. Né? É uma máfia. E o cara vai limpar a porra toda. Agora, o cara é um cara de esquerda? Sempre foi. Mas existem pessoas que começam a despertar contra o sistema. Porque se nós estudarmos, formos mais um pouquinho deep, profundo nas análises, cara, a esquerda sempre foi antissistema. Hoje, no Brasil, pelo fato de que a esquerda está no poder desde quando eu nasci, o que acontece? A esquerda virou sistema. Então não tem como ser anti você mesmo. Mas a esquerda, se a gente olha o princípio da esquerda lá atrás, era o movimento antissistema. Como é que você vai ser antissistema se você é o sistema? Então, o Kennedy, cara, quando você vê até o próprio tio dele que foi assassinado, lembrando a vocês que o pai dele também foi assassinado pelo sistema, e a família dele é do sistema, e continua com o sistema, o próprio Arnold Schwarzenegger é casado com a Kennedy, ou seja, e você vê outro exemplo, né, Mário, do intergaláctico, o Arnold Schwarzenegger. O Arnold Schwarzenegger odeia o presidente Donald Trump e apoiou a Kamala Harris, ou seja, Exato. intergaláctico. Entendeu? Então, os intergalácticos são o pessoal do MBL. Só que nesse momento, eles estão brigando, né? Os intergalácticos ainda brigam com o MBL, mas amanhã vão dar a mão e vão ficar juntos. É uma coisa que a gente vai brigar, a gente vai perceber isso. É muito claro. Então, cara, a gente tem que abrir o olho, cara. Porque agora dividiu, mano. Dividiu, tá dividido. Vai ter o youtuber intergaláctico e vai ter o youtuber de direita. As pessoas têm que ir lá, identificar e fazer o que elas querem fazer da vida delas. Mas a realidade é essa. Não se engane. As pessoas que estiverem assistindo o meu canal, elas não serão enganadas. Elas podem até querer ser enganadas, mas serão enganadas sabendo, né? Vai ser o famoso corno sabido. Vai todo mundo saber. Não tem esse negócio, não. E eu vou dar o nome. Ontem mesmo estava vendo, a gente estava vendo uma live com o Paulo Figueiredo, falou, não quero dar nome. Eu falei, não, eu vou dar nome. Eu vou dar nome. Se o cara é intergaláctico, eu vou dar nome. Entendeu? E o Paulo se referia ao Princeso. O Princeso é outro. E, pessoal, não se sinta mal. Eu era um grande apoiador do Salles, eu era um grande apoiador do Princeso, e não sou mais. Não sou mais.
não apoio o Salles para nem síndico de prédio e não apoio o Princeso nem para síndico de prédio. Os dois caíram totalmente. Essa fala do Princeso criticar o Eduardo Bolsonaro por ter ido lá se juntar ao Trump foi a fala mais imbecil que eu já vi num deputado fazer há muito tempo. E eu falei, esse negócio da direita, ficar atacando a direita, isso aí não é coisa de direita. Entendeu? Lembra que eu falei para vocês do Ronald Reagan, que falava do 11º mandamento dele, que ninguém dentro da direita ataca a direita. Roupa suja se lava em casa. Vocês têm problema? Fala com a gente. Não vá dar entrevista atacando as pessoas da direita. Então, isso não está sendo feito no Brasil. Tá a direita atacando a direita. Ah, briga, pelo amor de Deus. Olha só, Fabião, vamos colocar aqui só um trechinho aqui do que o Bolsonaro falou, que corrobora com tudo aquilo que nós viemos falando, né? E é claro que você não vai ver isso aqui numa página de farsalete, né? A gestão vai começar a discutir. Outros governadores, parabéns, Cláudio Castro, parabéns, Tarcísio. Não foi dada divulgação, você falou que eu vi a sua intervenção, que você pontuou. E você tem uma cabeça fantástica, pontuou os problemas de São Paulo, os problemas de postos de combustíveis, entre outros, os problemas de o cara é preso com meia tonelada de cocaína, 2 dias depois está na rua. Então, nós temos muita coisa a fazer pela frente. Se, né, temos o exemplo dos Estados Unidos, temos o exemplo de El Salvador, do Bukele. Se a gente fizer uma bancada fantástica de deputados e senadores, a gente bota o Brasil no eixo. E quem tem que ditar para onde vai o Brasil, primeiro é o povo, depois é o parlamento, e depois o Poder Executivo. Eu reconheço o lugar do Executivo. Temos como buscar alternativas, mas não vai ser de uma hora para outra. Isso faz por os intergalácticos. É tudo, não fez aqui, não fez, não voto mais, estou fora. Vamos por isso eu gosto desse homem. Vamos ver nossas tradições, nossas origens. Vamos aqui nos preocupar que temos que estar unidos agora, temos que dar satisfação à população no tocante a fazer certos acordos. Se for a história da Segunda Guerra, ver com quem um país ou outro se unia para ganhar a guerra. Aqui trazer como aliado e ganhar a guerra. Depois se separaram. Aqui o tecido político ficou bastante deteriorado. A recuperação está vindo aos poucos. E não é só no meu partido. Tem gente boa em outros partidos por aí. Difícil achar. Dentro lá do PT, PCdoB, PSOL, é difícil achar. Eu acho que dificilmente tem alguém lá. Eu acho que quem tinha já saiu fora. Eu tenho um deputado aí, vou falar o nome dele, que foi do PCdoB, foi relator do Código Florestal em 2012, e saiu do PCdoB. Não vamos atirar nele por causa disso. É um cara fantástico, em todos os aspectos, que viajou a Amazônia agora, deu um recado para o Brasil, o que é a nossa Amazônia. A gente sonha muitas coisas, né? Sonha. Por exemplo, esse parlamentar, ele tinha que ser, se ele topasse, obviamente... Ele está falando do tal do Rebelo? Aí sim. Oi? Ele está falando do tal do Rebelo? É, acho que sim. Não é o nome dele, não sei o que, Rebelo? Como é que é o nome dele? Aldo Rebelo. Eu acho que é isso que ele está falando, não é? Que saiu do PCdoB, que é um cara, era comunista, mas tinha uns posicionamentos desse. O pessoal, responde aí, pessoal. Você acha que é isso que ele está falando do... Eu acho que sim. Que ele tá falando, é o Aldo Rebelo, é o Aldo Rebelo. É o Aldo Rebelo? Ele era esquerdista roxo, cara. O cara agora tá... E ele tá colocando a boca no trombone, tá entregando várias coisas erradas aí da esquerda. Por exemplo, esse parlamentar, ele tinha que ser, se ele topasse, obviamente, né? Sem sendo convidado, aí sim, Ministério da Amazônia, com liberdade para ele trabalhar, como dei liberdade para todos os meus ministros. Ô, louco, muda. Bolsonaro disse que vai colocar um esquerdista para comandar o Ministério da Amazônia? aí os intergalácticos sentam o pau, ó. É ex-esquerdista, né? O cara mudou. Agora, o Macron vinha aqui para o Brasil, depois que um país da África que fornecia urânio para a França falou não tem mais urânio, que houve uma mudança de governo lá, pelo golpe armado, né? Não é que é no Brasil, não, golpe armado. E eu pedi para um parlamentar, ele entrou com um requerimento de informações, para saber que acordo foi esse, que o Lula assinou com o Macron, da França. Queremos saber, o deputado quer saber, né? Eu pedi para ele, o Cabo Gilberto, tá? Lá da Paraíba, se entrou a nossa reserva de urânio lá de Santa Quitéria do Ceará. Nós, por exemplo, botamos para frente a extração de lítio no Vale do Jequitinhonha. Não foi ninguém do estado de Minas Gerais. Fomos nós que fizemos lá atrás. Essa eu não vou partilhar. Nós que fizemos lá atrás com o ministro Saxida, das Minas de Energia. E começou a exploração de lítio lá no Vale do Jequitinhonha. Ninguém tinha ideia de fazer nada daquilo. Nós resolvemos a questão da cota 762. O pessoal de Minas sabe o que é isso. Nós começamos ali o trabalho do metrô de BH. Não é metrô lá na capital da Venezuela. Sim. Não, Caracas.
Isso é uma coisa da minha vida aqui, tá? Sim. Não é lá, é aqui. Nós fizemos isso. E de vez em quando vem uma autoridade do Estado, nunca fez nada aqui. Vi agora um ex de São Paulo mandando uma cartinha para o presidente. Estou arrependido. Pelo amor de Deus. Dória. Passou a entrar no time do Alckmin. Né? E você sabe que o sistema é forte. O sistema tira o cara da cadeia e bota na frente da República. Tendo ao seu lado alguém que falou, né, que se aquele cara voltasse para o dia, é porque ele queria voltar à cena do crime. Então, juntinhos. Sim. Está faltando botar o Dória como ministro, o ministro Lula, para ficar tudo em casa. Então, é difícil até acontecer. Agora, pede paciência, pede parlamentar especial. A grande maioria entende o que está acontecendo, nós, por fato do meu partido, né? Uma minoria não consegue entender o que está acontecendo. Não dá para lutar hoje em dia dessa forma, não dá. Cada segundo daquelas pessoas que estão presas justamente aqui na Papuda, outro local qualquer, sobre o Rio de Janeiro, é uma eternidade. Então, quando até estava falando aqui lá de 2019, né, eu tinha 8% do Senado e 10% da Câmara. Agora, se eu fosse presidente, não sou, né, teria um pouco mais. Teria em torno de 11% do Senado e 20% da Câmara. A Câmara já dobrou. E acho que esse 20% pode passar para 40% nas eleições de 26. Aí, ó. Tá vendo? É tudo que a gente fala aqui, Fábio. Todos os dias o Bolsonaro colocou, citou Bukele. Meu, se a gente conseguisse o que aquele homem fez em El Salvador, cara, a gente pode conseguir isso. Esse é o fato. A gente pode conseguir isso. Mas as pessoas têm que voltar a acreditar. Voltem a acreditar que o poder emana do povo e que a gente pode fazer alguma coisa, né, Fábio? E vai demorar, né, Mário? Aquilo ali não vai acontecer assim, porque nós temos um povo muito bitolado. Se você tem uma direita, a direita, brigando com Bolsonaro, porra, como é que a gente vai conseguir levantar o Brasil, cara? Se a direita... O que está acontecendo... Vou dar um exemplo para vocês entenderem um pouco o que é o intergaláctico. O intergaláctico é aquele grupo de pessoas que se dizem de direita e estão buscando a perfeição no homem. Estão buscando uma pessoa perfeita o seu candidato. Entendeu? Então eles começam a buscar os defeitos. Por exemplo, em vez de observar que o Eduardo Bolsonaro está se juntando à direita americana, e isso tem uma palavra em português que seria uma... Como seria? O que o Bolsonaro está fazendo, o Eduardo Bolsonaro está fazendo nos Estados Unidos? É uma... Quando você está fazendo um trabalho junto, quando você está... Porra, tem uma palavra em português que esqueci agora. Mas, por exemplo, o Eduardo Bolsonaro está aqui nos Estados Unidos... Intercâmbio? Não é intercâmbio, tem uma outra palavra que é... Daqui a pouquinho a palavra aparece aqui. O que acontece? O Bolsonaro, ele não está aqui de férias. O Bolsonaro, ele não está aqui brincando. O Bolsonaro está aqui trabalhando, ele está aqui ele está fazendo uma jogada política. É isso que o Bolsonaro está fazendo aqui. Entendeu? É uma jogada política. E essa jogada política não é por acaso. É uma jogada estratégica, tá? É uma jogada estratégica que é preciso fazer. Uma articulação. Tá vendo? Ele está fazendo aqui uma articulação política. Entendeu? É isso que o Bolsonaro está fazendo. Aí os intergalácticos observam o Bolsonaro aqui, o Eduardo Bolsonaro, como se ele estivesse de férias. Ah, não, ele está ali para tirar foto, para selfie. Porra, pelo amor de Deus, pessoal. Pelo amor de Deus. Entendeu? Então, aí você vê a diferença de uma pessoa que faz análise do intergaláctico. O intergaláctico vai dizer que o Bolsonaro... Agora, por exemplo, o Bolsonaro, quando foi lá para a Copa do Mundo, com aquela história do pendrive, porra, aquilo ali foi um mole do caramba. Ele deu mole, ele errou. Agora, eu vou ficar criticando o Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, pro resto da vida por causa daquilo ali? Não, cara, errou, já demos bronca. Mostramos que ele errou? Mostramos. Agora ele está acertando, então vamos aplaudir agora. Mas os intergalácticos estão buscando os erros o tempo todo. E nessa busca de erro, eles esquecem de olhar para si. E eles estão cometendo muito mais erros do que o Eduardo Bolsonaro está cometendo. Entendeu? Então, se nós temos uma pessoa grande hoje no nosso Brasil, os deputados, é exatamente o Bolsonaro fazendo, o Eduardo Bolsonaro fazendo essa articulação. Aquilo ali não é turismo, é uma articulação que as pessoas precisam aprender. E quando o Salles bate nele, e se você vê, Mário, é uma bolha, e as pessoas sabem quem são essas bolhas. Essas bolhas estão no YouTube,
São todas as pessoas que estão juntos, todos pensam iguais. São certas pessoas que fazem vídeo juntos, que falam a mesma coisa e ficam propagando essas coisas. Então a gente tem que observar os intergalácticos, porque os intergalácticos estão prejudicando hoje a direita. Exatamente, o Fabião. E vão ter que engolir mais ainda o Eduardo Bolsonaro, porque ele vai ser senador em 2026, tá? Se Deus quiser. Exatamente, tem todo o meu apoio. Então, Tem em São também o Paulo, eu vou apoiar o Eduardo Bolsonaro e o outro que for indicado pelo Bolsonaro. O Bolsonaro, Exato. ele falou, vou indicar um e o Tarcísio vai indicar outro. Parece que foi isso que o Bolsonaro falou, né? O Salles vai ficar chupando o dedo de novo, trouxa. Ó, Intergaláctico chateado. Chegou aí, ó. A gente tava falando dele, ele chegou aí, ó. Quem Bolsonaro está achando que é para me xingar assim? Eu tô agora muito chateado com o Bolsonaro. Por isso eu irei mostrar quem é a verdadeira direita. Hashtag chateado. Aí ele continua aqui, ó. Salles é o meu maior patrão. Ele que manda em nós junto com o Deltinha. É Eu, isso aí, eu seja gosto quando as bem-vindo, pessoas, eles brincam, Intergaláctico. né? Botam o nome de Intergaláctico, botam o nome de Lula. Cara, é É muito bom. engraçado, cara, muito engraçado. Eu gosto dessas brincadeiras. Tem pessoas no meu canal lá que também botam, né? O Lula. O Lula já tá até conhecido, ele até Lula lá, né? ele é muito engraçado lá no canal. É muito bacana você ver. Tem gente que entra, pensa que o cara é de esquerda mesmo, mas você vê, não, é estratégia, entendeu? É uma coisa interessante que a gente vê conquistando. Então, agora, tem gente chateada com o Intergaláctico. Cara, fala com o Bolsonaro. Quem botou o apelido de Foi o Intergaláctico foi o Bolsonaro. Bolsonaro, não fui A eu, gente não. segue, já que a gente segue o Bolsonaro, vai fazer o quê? O Bolsonaro que botou o Bolsonaro que pegou. E ficou legal, né, cara? Esse nome Ficou, ué. Intergaláctico ficou legal. São pessoas de outro plano, né? De outro planeta que É, pensam em é um coisas mirabolantes. exatamente, é um planeta que Né? não existe, né. Por Exato. exemplo, seria mais ou menos o mundo do Nárnia, né. Os intergalácticos são os caras que vivem no mundo do Nárnia, ou seja, lá tudo é perfeito. Quer dizer, isso não acontece, você tem que fazer negociação. Cara, os apelidos Exatamente. do Bolsonaro normalmente pega, e pegou legal. E aí os caras estão pé da vida quando se chama de intergaláctico, porque quando você vê essas críticas ao Bolsonaro sem pé e sem cabeça, que o Bolsonaro se rendeu, pô, você é um intergaláctico, você está seguindo uma narrativa intergaláctica. O Lula tem os jumentos e o outro lá, agora a direita limpinha tem os intergalácticos. Agora a gente tem que ficar repetindo isso aqui, infelizmente. Pessoal, 3 horas live lá no Fabião, certo, Fábio? Cara, a gente agora eu vou voltar o nosso schedule normal, né? Às 15 horas nós vamos falar dos intergalácticos. Se você tá chateado da gente repetir intergalácticos, nem venha, porque às 15 horas eu vou falar bastante dos intergalácticos, vamos baixar o pau nos intergalácticos. E 15 horas intergalácticos, 16 horas a gente tá fazendo live de geopolítica. Então, às 16 horas eu vou falar sobre quais serão, né, agora que o Trump venceu, como será com o Brasil, Rússia, Ucrânia e Israel? Qual será o efeito imediato ao mundo, né, com a vitória do presidente Donald Trump? Então a gente fala de geopolítica e um pouco mais da política americana, e às 15 horas dos intergalácticos e a volta do Bolsonaro, né? Porque agora acredita-se, cara, se as pessoas antes acreditavam que o Bolsonaro iria voltar, e algumas pessoas tinham uma dúvida, com a vitória do Trump, essa certeza da volta do Bolsonaro, ela tá no coração de muitas pessoas. E até aquela que era não acreditava muito, com a vitória do Trump ele começa a acreditar mais. A possibilidade da volta do Bolsonaro, ela aumentou bastante com a vitória do Trump. É isso aí, meu amigo. Então, 3 horas lá, 5 para as 3, estejam prontos no canal Fábio Tom, tá bom? Todos os dias nós estamos aqui, sempre ao meio-dia. Você encontra aqui essa live, não precisa ser notificado, até porque o YouTube não notifica todas as pessoas, tá bom? Então, meio-dia, liga aqui no Direito no Brasil que você vai estar aqui comigo. O pessoal do Facebook, se quiserem, podem migrar aqui para o YouTube, tá? Aí se inscreve lá no Fábio Tom, também se inscreve aqui no Direito do Brasil, tá bom? Que ajuda mais do que vocês ficarem aí no Facebook. O Facebook já era, né, Fábio? Hoje já até excluíram minha conta lá, que eu tinha pessoal no Facebook. Do nada, excluíram a minha conta. Talvez porque eu fico postando coisa de política lá, mas enfim. Pessoal, que Deus abençoe grandemente sua vida. Se você puder fazer uma doação de qualquer valor, o Pix está aí, ó. pixmariorobert@gmail.com. Você ajuda o canal a se manter no ar, tá bom? Até o próximo programa. Deus abençoe você, sua família, nossa nação e todos aqueles que lutam e continuam lutando por um Brasil melhor. Deus abençoe até os intergalácticos. Beijão, até a próxima.